Ok, então, mais uma vez, então, sejam todos bem-vindos. O café da manhã, café com negócios, na verdade, já é um evento tradicional da SIGRA, a gente faz uma vez por mês esse evento. Claro que por virtude da pandemia ele adotou um novo formato, se não fosse assim, estaríamos tomando um belo café aqui na presença da doutora Valéria. Mas infelizmente, né, não podemos mais, esse formato tem acontecido e tem feito com que a gente consiga trazer para os nossos associados e parceiros aí temas interessantes, bons palestrantes, temas relevantes aí da nossa cidade. E hoje a gente traz a doutora Valéria aí para falar com a gente. Mas antes disso, eu queria abrir a palavra para a presidente, fazer a saudação inicial. Bom dia a todos, sejam virtualmente bem-vindos a este evento da entidade, um evento que traz pessoas bastante importantes e hoje estamos muito lisonjeados de recebermos a doutora Valéria, um convite que a gente já nem sabia se seria aceito, não tínhamos uma grande expectativa, mas assim que aceito a gente ficou surpreso e muito feliz de poder contar com a sua presença. Cumprimento também o nosso prefeito Marco Alba, o nosso secretário da Saúde, Jean Torman, secretário da Fazenda, Davi, nossos ex-presidentes, Regis Marques Gomes, Bastiani, cumprimento o Rodrigo, que é o executivo lá do Cindy Loja, seja bem-vindo, aos nossos diretores, Zagonel, Perrone, nossas colaboradoras, a Rô, a Tiane, a Maria Júlia, a Daniele, ao David Dimitrios e também ao nosso futuro prefeito, Luísa Falon. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos uma pauta hoje bastante importante para ser falada, apesar de a doutora Valéria ter muito conteúdo para nos trazer, o nosso foco, o nosso tema hoje, ele está voltado para a realidade do judiciário antes, durante e pós-pandemia. E antes de passar a palavra para a doutora Valéria, eu queria saber se o nosso prefeito gostaria de dar uma palavrinha. Pode ser? Te peguei de surpresa. Bom dia a Cris, bom dia a doutora Valéria, bom dia aos demais participantes. Para mim é uma honra poder participar desse Café com Negócios, né? Eu ainda sou meio analfabeto digital, mas estou aprendendo. E desejar a todos nós aí um bom convívio, enfim, e que a gente acrescente, agregue valor às nossas missões aqui, cada um na sua tarefa, para servir ainda cada vez melhor a nossa comunidade. Bem-vinda, doutora Valéria. Então, já agradecendo a doutora Valéria ter aceito o nosso convite, quero te passar a palavra para fazer antes de entrar para o tema, que a doutora pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória, te apresentar para a gente de onde veio, o que faz, formações, para a gente te conhecer um pouquinho melhor e depois, então, a gente poder entrar no tema. Seja bem-vinda, te passo a palavra. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Com o meu cafezinho, eu saúdo a todos, tá? Em primeiríssimo lugar, gostaria de agradecer o convite da SIGRA, na pessoa do Dr. Perrone, que gentilmente veio no meu gabinete e me convidou para esse bate-papo às 8 da manhã. Eu agradeço o convite, fiquei muito honrada, com certeza. E gostaria de saudar a todos os presentes, saudar o Alba, o prefeito eleito, Zafalon, todos os advogados aqui presentes. Alguns eu conheço pessoalmente, como o doutor Dimitrios, outros conheço de nome. Saudar o doutor Jean, que aqui está presente também. São tantas pessoas, assim, tantas autoridades, que eu não posso nominá-las todas, mas, em nome do prefeito Marco Alba, gostaria de saudar a todos, inclusive as pessoas que estão nos assistindo, que não são da nossa classe jurídica, que deve ter pessoas aqui que são de outras profissões, como a Ana Cristina, que eu sei é psicóloga, né? E falando em psicóloga, eu vou, então, falar da minha trajetória, certo? Eu iniciei a carreira como psicóloga, tá? Fiz psicologia na PUC, e me formei, e em seguida ingressei no Poder Judiciário como perito psicólogo do juizado, na época, juizado de menores, hoje, juizado da infância e juventude. Então,
Então, trabalhei como perito psicóloga há alguns anos e depois, em função de filhos pequenos, né, pedi exoneração e fiquei somente no consultório particular, atendendo a terapia individual e terapia de família. Nesse meio tempo, sentindo saudades do Poder Judiciário, vocês vão rir, mas eu, cada dia 8 de dezembro, que é o Dia da Justiça, e eu não estava mais trabalhando no Poder Judiciário, eu sentia saudades do Dia da Justiça, de comemorar o Dia da Justiça. E resolvi, então, eu vou fazer algo, vou voltar. Como psicóloga seria difícil, porque os concursos para psicólogos são de pouquíssimas vagas, e eu gosto de desafios, né? Eu disse, eu vou voltar como juiz. Aí, com 33 anos de idade, eu resolvi ingressar no direito, e com 2 filhos já um pouquinho maiores, mas não muito maiores, né? E fui fazer direito para ser juíza, desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade. Levei 7 anos para me formar, foi muito tempo, mas tudo em função de ter filhos pequenos, uma mãe, né? As mulheres que me escutam sabem como nós temos que dividir as nossas tarefas, os nossos desejos, limitá-los um pouco em função das crianças, né? Então, me formei em Direito no ano 2000, mas sempre com a meta de ser magistrada. Nunca me passou pela cabeça em exercer outra profissão que não fosse essa. Eu queria somar a psicologia com a magistratura. Bom, aí fiz a júris, né? Cursei a júris, e em 2003 fui aprovada no concurso de juiz e fui aprovada também no de assessor do Ministério Público. Fui chamada primeiramente no de assessor do Ministério Público, e o nosso concurso na magistratura, em 2003, 2004, foi um concurso que levou 4 anos para encerrar. Então, nesses anos, foram, né, de 2003, que eu fiz o concurso, 2004 eu tomei posse como assessor do Ministério Público, e fiquei 3 anos, então, trabalhando como assessora do Ministério Público nas promotorias de justiça da infância e juventude. Então, assim, a minha experiência com a infância e juventude é muito grande, desde a época de psicóloga no Ministério Público também. Em 2007, então, finalmente o nosso concurso encerrou e tomei posse em setembro de 2007, na magistratura. Fui imediatamente designada para Caxias do Sul, na vara do júri. A primeira vara criminal de Caxias do Sul tinha muitos júris para serem feitos, então eu fui designada justamente para os plenários do júri. E lá, então, naquele ano, eu presidi em torno de 80 plenários. Foi muito bom, porque eu peguei a lei antiga e, no meio do caminho, a lei nova. Aí aprendi a fazer os quesitos novos. Eu gosto muito de desafios, gosto muito de aprender coisas novas, né? Então, esses júris foram uma lição para mim, foi um aprendizado muito grande. E, logo a seguir, eu me classifiquei, então, depois de um ano em Caxias, classifiquei-me em Campina das Missões, no noroeste do estado, uma terra linda, né, de imigrantes russos e alemães. Era estranho, porque eles são muito claros, né, são muito brancos, olhos azuis, eu muito morena, e as crianças me olhavam assim, meio estranhas, mas como meu sobrenome é alemão, então, certo, eles olharam e disseram, não, é uma morena, mas tem sobrenome alemão, vamos aceitá-la. Eu fui muito bem recebida, fiz grandes trabalhos lá contra a violência doméstica, familiar, álcool, drogas, visitei todas as escolas, né? Fiz um trabalho de formiguinha lá para tentar, pelo menos naquela região, as crianças ficarem livres das drogas. Aí, depois de Campina das Missões, eu fui promovida por merecimento para São Borja, na primeira vara criminal de São Borja.
foi também um desafio, foi muito bom, foi um trabalho assim onde eu cresci muito e me apaixonei pelo crime. Eu já era apaixonada antes e aí fiquei perdidamente apaixonada pela área criminal, que tem tudo a ver com a psicologia, né? De São Borja, depois de 3 anos em São Borja, pedi remoção para Bento Gonçalves, onde fiquei na 2ª Vara Criminal de Bento Gonçalves, com o Juizado da Infância e Juventude e Violência Doméstica. Depois de Bento Gonçalves, me removi para Novo Hamburgo, na Vara de Execuções Criminais Regional de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo, tinha uma colega aqui em Gravataí que queria permutar, porque ela residia em Novo Hamburgo e eu resido em Gravataí. Permutamos e me disseram assim: Valéria, tu vai para Gravataí, lá é uma pedreira. Eu disse: não faz mal, estou acostumada a desafios, né? E por residir agora em Gravataí, já há um tempinho, há uns 8 anos, eu aceitei a permuta e ela foi feliz para Novo Hamburgo, perto da sua família, e eu vim feliz e contente para Gravataí na primeira criminal. Essa vara, então, tem VEC, que é a Vara de Execuções Criminais, e júri. 5.000 processos, e estamos agora, então, entrando para a digitalização. Então, assim, essa é a minha apresentação a todos vocês, né, para que me conheçam um pouco melhor. Com relação ao Poder Judiciário, antes, durante e pós-pandemia, o que eu posso dizer para vocês é que antes, todos aqui sabem, nós estávamos assim na era do papel, na era do processo físico, na era da morosidade. Com a pandemia, essas situações já vinham lentamente se aprimorando, estava havendo já a digitalização no cível por parte dos próprios advogados, em que digitalizavam os processos para que os processos cíveis também pudessem entrar no sistema EPROC. Antes da pandemia, nós então estávamos iniciando no EPROC, tínhamos o ETEMES, e temos ainda, que é das varas judiciais, JEC, né, Juizado Especial Cível, o ETEMES, e o CU, que é um sistema ligado especificamente à VEC, que é os PECs, os processos de execução criminal, entraram para a era digital muito rápido, foi assim, rapidamente neste ano que passou. Então, todos os processos criminais estão interligados. Com a pandemia, com o distanciamento social, nós tivemos que nos reinventar. Inicialmente, tivemos que fechar tudo, ficar só no trabalho remoto, como todos vocês aqui presentes, e foi muito difícil. Eu mesma não tinha um home office, eu adoro vir trabalhar no fórum, né? Tive que criar um home office, e tudo muito mais difícil, mais complicado. Mas eu vinha para o fórum igual, porque eu não disse para vocês, mas além de ser juíza da vara criminal, eu sou diretora do foro e também juíza eleitoral. Como diretora do foro, em meio à pandemia, eu precisava estar aqui presente para dar apoio aos servidores, apoio a todos que estavam aqui, vindo neste fórum. Tivemos que organizar toda a sistemática, baixar ordem de serviço para poder, a seguir que as bandeiras melhorassem, poder permitir o ingresso de promotores, de advogados, defensores públicos. Tudo isso levou um tempo, tive, junto com o meu servidor da direção do foro, então criamos um sistema de fichas para que as pessoas pudessem entrar aqui de forma segura. Tivemos que pensar em tudo, desde de como a gente iria verificar a febre, quantas pessoas poderiam entrar, quantos poderiam ficar na fila, tudo. Tivemos que pensar em tudo. Cada diretor do foro teve que criar a sua sistemática. E eu criei a minha, né? Não sei se é a melhor, mas foi a que foi possível naquele momento,
para poder autorizar a entrada, né, dos entes, né, dos advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e pessoas que fossem intimadas para algum ato. Bom, nesse meio tempo, então, as coisas vêm acontecendo. Eu assisti a live do presidente do Poder Judiciário dessa semana, foi muito boa, para poder trazer para vocês algumas informações. Nós temos o Poder Judiciário, a expectativa de digitalizar 2 milhões de processos até o final de 2022. Aliás, 2021. 2022, o Poder Judiciário já quer estar 100% digitalizado. Então, até agora, já foram digitalizados 1 milhão de processos. Você sabe o que significa 2 milhões de processos? São 259 milhões de folhas a serem digitalizadas. Ou seja, 1 milhão, 50% desse trabalho já foi realizado. A digitalização depende também de fazermos um pré-cadastro. Esse pré-cadastro, então, foi determinado que iniciasse agora em setembro, e é o que nós todos estamos fazendo. Cada unidade está pré-cadastrando todos os processos viáveis à digitalização. Isso é muito trabalho, é muito serviço. Vocês podem imaginar, eu, com 5 mil processos, eu tenho apenas 3 servidores no cartório. Tenho 4 estagiários e meus servidores do gabinete. O que eu fiz? Eu peguei os servidores do gabinete e disse, vamos atrasar um pouco os processos, mas vamos auxiliar no pré-cadastro. Por quê? Porque em janeiro haverá uma empresa que já venceu licitação no Poder Judiciário, levará todos os nossos processos para digitalizar, para limpar as folhas, higienizar, abrir todos os processos, digitalizar folha por folha e inserir no sistema. Eles não inserem no sistema. Aí depois tem um outro sistema, um outro pessoal em Porto Alegre que vai fazer, então, a inserção dessa digitalização no sistema, que eles chamam, eu já vejo que agora eu não me lembro do termo, mas é um termo bem indexação. Então, assim, as comarcas de médio porte, como Gravataí, né, que são as maiores comarcas, depois de Porto Alegre, vão iniciar, então, a digitalização em janeiro. Só que nós todas as unidades têm que estar com o pré-cadastro pronto. E não é fácil. A minha vara está conseguindo, nós estamos praticamente com o nosso pré-cadastro pronto, mas foi um trabalho assim, de muito estímulo, de muita união, de pegar junto, assessor, estagiário, todos pegando junto, tá? Para que essa empresa leve, porque o que acontece? Se a empresa não tiver com esses processos já inseridos no sistema, no pré-cadastro, eles não poderão levar os físicos. Aí caberá às unidades fazer a digitalização, e não essa empresa que venceu a licitação. Então, nós temos esse prazo e acabou, todos nós. Então, por isso que talvez vocês não estejam sendo atendidos da melhor forma possível em algumas varas, né? Porque as pessoas estão sob pressão para realmente fazer esse pré-cadastro. Porto Alegre acredito que já fez o pré-cadastro, porque os autos de Porto Alegre, os autos físicos, eram para ser retirados em outubro para digitalização. Os nossos das varas, maiores varas, né, depois de Porto Alegre, as comarcas, são a partir de janeiro. E as comarcas menores, a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, essas informações são muito importantes para os senhores, até para terem um pouco de paciência conosco, porque ao final de 2021, estaremos todos digitais e aí tudo vai andar muito rápido. O que eu tenho visto no EPROC, no crime, né, que é um outro fato que está ocorrendo,
Então, foi determinado que nas varas criminais a distribuição fosse feita através das delegacias de polícia. Então, a nossa distribuição criminal agora é totalmente no EPROC. Não está entrando mais nenhum processo físico. Desde setembro deste ano, nós tivemos que nos adaptar, e as delegacias de polícia também, e o Ministério Público, na forma da entrada dos processos. Tivemos problemas no início, ainda estamos tendo, mas é lá nas delegacias que, com a entrada de um auto de prisão em flagrante, outros registros que tenham que vir para as varas criminais, são distribuídos diretamente lá. E é o próprio sistema, nos algoritmos do sistema EPROC, que eles fazem as distribuições para as varas criminais. Então, alguns vão para a primeira, outros para a segunda, nós não temos como saber, nem a delegacia de polícia tem como saber. E entra para nós, tomamos as primeiras medidas, depois encaminhamos para o Ministério Público, Defensoria Pública, e assim nós vamos. Então, nós estamos, de setembro para cá, trabalhando exclusivamente processos novos no EPROC e ainda atuando nos processos físicos antigos. E, ao mesmo tempo, pré-cadastrando. Essas são as novidades, essas são as nossas... a nossa experiência durante a pandemia, porque ainda estamos vivenciando a pandemia. E falarei da pós-pandemia, depois de vocês me fazerem perguntas, para eu não me tornar cansativa, e eu tenho certeza que todos os senhores têm muito a me perguntar. E eu estou aqui para informá-los nesse bate-papo, certo? De forma nenhuma que está cansativa, tá a trajetória interessante de a gente ouvir, como a gente muda muitas vezes de profissão na nossa carreira, mas a gente percebe que há um link muito direto, né, entre a psicologia e o momento atual e tudo que a doutora já passou. E eu fico me perguntando, pensando em 2 milhões de processos, 259 milhões de páginas, uma página que se perca nesse meio do caminho, o risco que se corre, né? Quanto precisa se ter cuidado em todo esse trabalho. A dedicação de 3 servidores e 4 estagiários e todas essas outras pessoas que são envolvidas também para fazer essa digitalização, mas que é o caminho que a gente precisa se adaptar, que facilita a vida de todos os envolvidos, a gente ter todos esses processos digitalizados. Vai dar uma maior agilidade, né, doutora? Sem dúvida, e é um desafio para todos nós, né? E o que, assim, o meu estímulo aos servidores, o que eu faço quando a gente atinge uma coisa que corta e come na sua mesa para não fazer aglomeração, já deixo claro. Então, assim, eu tento estimulá-los assim, da melhor forma possível, né, mostrando para eles como está sendo importante o trabalho deles, né, o quanto eu valorizo, porque o servidor é uma pessoa muito importante para todos nós, ele é fundamental e ele merece todo o nosso respeito e a nossa valorização, né? Não é o servidor mais bem remunerado, existem instituições que remuneram muito melhor, mas, sem dúvida, é um servidor dedicado. Eu já fui servidora do Poder Judiciário, né, e fui servidora no Ministério Público, e é interessante como a gente veste a camiseta do Poder Judiciário. É um poder que nos dá um sentido de pertencimento, né? Então, assim, eu valorizo muito os meus, e isso a gente deve fazer, porque vê a resposta, né? Nós estamos com o nosso pré-cadastro praticamente pronto, todos pegando juntos, né? E isso vale para todos nós, numa situação de crise, de pandemia, né? A gente não esquecer, né, do carinho, da dedicação e do entendimento para as pessoas, né? Então, é isso aí, Ana Cristina, tu como psicóloga, tu entendes bem isso, e essa minha parte psicóloga é muito utilizada
sabe? Já é da minha natureza, mas eu procuro colocar muito aqui dentro do meu trabalho e nas audiências que faço, né? Que infelizmente presencial agora a gente não está fazendo, mas estamos começando a fazer de forma virtual. E eu sinto falta das audiências presenciais. Mas não quer dizer que o virtual seja ruim. Vocês vejam que nós aqui hoje estamos numa reunião, num bate-papo, às 8 da manhã, e estamos nos encontrando, né? Que antes a gente não fazia isso. Para fazer um encontro desse, quanto a gente iria gastar, um local para alugar, ou viriam aqui para o meu plenário do júri, que eu abriria para vocês, com certeza, mas quantos meses nós teríamos de organização para isso? Hoje, em poucos dias, nós conseguimos reunir tantas pessoas importantes, tantas pessoas dedicadas, tantas pessoas querendo saber, né, sobre o que o Poder Judiciário está fazendo e o que vai fazer. E eu estou podendo passar essas informações. Então, não é de todo ruim, né, a pandemia. Ela veio para nos ensinar e a gente está aqui para aprender, né? Todos nós, com certeza. E possivelmente tenha acelerado esse processo, né? Algo que talvez se desejasse há tanto tempo, mas que a pandemia nos força a sair daquela acomodação. Agora existe um prazo, existe uma necessidade de as pessoas, sob pressão, todos já estamos pura e simplesmente pela pandemia. E considerando que existe um prazo, essa gestão de pessoas se faz importante, inclusive pensando na saúde dessas pessoas também, né? Exatamente. Cuidado que é preciso ter com eles. Aqui, no caso, a gente fez muito trabalho remoto, muito rodízio, né? Agora, com o pré-cadastro, está muito difícil fazer rodízio, porque a presença física é fundamental, porque tem que estar com o processo ao lado, né? E 3 servidores só, mas tem outras varas que ainda estão fazendo rodízio, precisam. Nós estamos com 4 varas aqui contaminadas pelo Covid. A gente diz contaminação quando temos 2 pessoas ou mais com o exame positivo para Covid, e nós temos isso aqui dentro do fórum, né? Então, são varas que as pessoas estão trabalhando de forma remota, mas continuam trabalhando. Inclusive, aqueles acometidos da doença fazem questão de continuar trabalhando remotamente. Então, para que vocês vejam, né, o quanto todos estão se dedicando num momento tão difícil do mundo, né? Não só aqui do Rio Grande do Sul, Gravataí, mas mundialmente falando. Ótimo, então, doutora Valéria, os números são realmente impressionantes. A ideia agora, então, é abrir para perguntas. Eu já tenho uma inscrição, a Jaqueline. Jaqueline? Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, eu quero cumprimentar a Cris, o Rafael, em especial a doutora Valéria, em especial o doutor David, nosso presidente de subseção, que eu estou vendo ali com muita luz no seu rosto. Isso é bom para uma terça-feira. E o nosso prefeito ali, o querido professor, algumas pessoas, professor da faculdade, e o meu colega também, Jean, que foi meu colega de universidade. Realmente, doutora Valéria, há uma preocupação e um anseio muito forte. Nós, por parte da advocacia, que somos a voz do cidadão, e a senhora que representa a voz do Estado. Nós temos muitas coisas muito incomuns, e muitas batalhas e muitos problemas. Eu digo isso porque, realmente, o Estado do Rio Grande do Sul é o que mais judicializa no Brasil todo. E nós, com o nosso presidente Ricardo Breyer, já há muito tempo, pedimos muito, e as conversas com o desembargador Voltaire evoluíram muito para que essa situação de pandemia acelerasse algo que, dentro do Estado, não é possível mais se admitir processos físicos, sendo que a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, que a gente fala que é o primo rico, porque eles têm muito mais recursos que comparados com a estadual, estão anos-luz, outros estados, principalmente quem advoga como eu, São Paulo e outros lugares, e que nós da advocacia, no meu caso, no âmbito civil, temos pego os processos e digitalizado. Então, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta referente a isso.
A advocacia ela é muito importante e é uma parceira do judiciário. E eu praticamente tenho todos os meus processos digitalizados no meu escritório e sei de muitos colegas que têm feito isso e não aguardado a questão da licitação e de sair a digitalização. Tanto é que, em conversa com desembargadores, todos os nossos recursos já estavam sendo digitalizados quando subiam. Então, a pergunta é muito simples, que seria o quanto a advocacia tem contribuído para essa digitalização. Eu vou fechar o meu áudio, obrigada. Jaqueline, prazer em te ouvir. Realmente, faltou eu dizer o quanto os senhores já vêm contribuindo, sem dúvida. O início da digitalização veio por parte da advocacia, eu reconheço, inclusive quando eu tomei posse aqui no ano passado, que eu estou aqui em Gravataí desde junho de 2019, o doutor Perrone mesmo me procurou, né, porque a doutora Cíntia, que era a antiga diretora do foro, já estava trabalhando nessa questão da digitalização por parte dos advogados, e quando ele veio me procurar falar nisso, parecia que estava falando grego. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu no crime, eu não sei o que está acontecendo no cível. Eu não tinha conhecimento dessa questão da digitalização, né? E disse para ele que eu iria verificar com as colegas, e em seguida saiu um ato que apoiou, que regimentou as digitalizações, e as próprias colegas começaram a abrir espaço para a digitalização por parte dos advogados, e eu vi que estava andando bem, né? E que bom. E eu me perguntava, mas no crime, como que vai se fazer isso? Eu não conseguia entender, né? Porque o crime é muito diferente, né? É especial, né? A forma como o crime começa. Então, assim, realmente, sem dúvida, os senhores advogados estão de parabéns por promover esse incentivo e ainda servir como mão de obra, né? Porque, com certeza, os senhores, as pessoas que trabalham com os senhores também fizeram o que nós estamos fazendo agora no pré-cadastro, né? Então, os senhores digitalizaram, não é fácil, é abrir um processo, é folha por folha, é custo, né? Retiraram custos do próprio escritório para realizar esse trabalho. E eu tenho certeza que o Poder Judiciário reconhece e valoriza o que foi feito pelos senhores, sem dúvida nenhuma, né? E eu já, em nome do Poder Judiciário, agradeço profundamente, porque nós, agora que estamos realizando esse trabalho no crime, nós sabemos o quanto isso requer dedicação. Então, doutora Jaqueline, fique certa de que estamos muito agradecidos e pode repassar esse agradecimento ao presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Ótimo, obrigado, doutora Jaqueline. Perrone, está escrito uma pergunta? Sim. Bom dia, doutora Valéria. Bom dia ao prefeito, a quem eu cumprimento a todos. Obrigado mais uma vez, doutora Valéria, pela aceitação, por aceitar o convite, né, da SIGRA. Minha pergunta vai ser bem objetiva. A digitalização do tribunal, doutora, que a senhora informou há pouco, ela vai ser em nível estadual, ela vai regionalizar, ela vai dar autonomia para os fóruns, para que contratem eventuais empresas locais para que façam e agilizem essa digitalização? Não, a digitalização vai ser feita por uma empresa que venceu a licitação no Poder Judiciário, organizando, contratando, por isso as etapas. Então, a primeira etapa é digitalizar processos de Porto Alegre, né? Nesse 1 milhão que já foi digitalizado, começou a digitalização em Porto Alegre agora em outubro. A partir de janeiro, começará a digitalização das maiores comarcas do estado, em que Gravataí está inserida, e essa digitalização deve ir até meados do ano que vem, até o primeiro semestre, né? Encerrando. E no segundo semestre, então, essa empresa irá digitalizar
os processos das comarcas de menor porte. Essa é a organização, é apenas uma empresa, justamente para ter o cuidado com as folhas, com a higienização, o cuidado para que não se perca nada, né? É importante que seja apenas uma empresa para ter todo esse controle, claro, e com o controle do Poder Judiciário juntamente, né? Tem que ser já destacados controlar esse andamento. para saber. Existe ali no portal do Poder Judiciário ali que mostra ali o EPROC, e ali tem vários ícones para as pessoas entrarem. Ali entrando tem o home, tem várias etapas, a pessoa entrando em cada link vai ter, então, essas informações, certo? Eu vou dar uma continuidade à pergunta, porque ela me parece que era de interesse da comunidade, tanto dos empresários quanto dos advogados. O que eu tenho percebido no EPROC é que está havendo essa digitalização, inclusive de autos de processos que estão aqui, ou melhor, o cadastramento, que a senhora mencionou agora há pouco. Eu tenho uma preocupação de que haja o cadastramento e que esses processos que estejam sendo cadastrados, né, no sistema, né, eles careçam de algumas informações, né, justamente porque eles são alimentados tão somente com as informações contidas do sistema TEMES, que é diferente, naturalmente, do sistema EPROC. Não haveria aí um risco, doutora Valéria, de haver um atraso nestes processos, não só dos que estão aqui, mas em razão do cadastramento, eles ficam lá paralisados, essa é a impressão que eu estou tendo, que eles ficam paralisados, inclusive processos com alguma urgência, que a senhora colocou também, né, que pode haver, que haja, né, pedindo um pouco da nossa paciência, e obviamente que há. A pergunta é mesmo a título de informação, né? Qual é a expectativa de atraso em relação, ou de demora, ou de tempo, não vamos usar essas considerações subjetivas, né? De tempo para que haja essa regularização. Sobretudo porque nos processos virtuais eles já estão andando muito bem, né? Excelente. A gente entrou com um processo aí em março e já estão julgados, né? Então é essa questão de sincronia que nos deixa um pouco mais em estado de alerta. Eu entendo a sua colocação, né? E eu já anotei aqui para fazer essa pergunta junto ao Poder Judiciário, né? Como é que fica essa questão dos processos que estão nos escritórios de advocacia, né? Sim, nós estamos usando as informações do TEMES para o pré-cadastro, né? E aquelas informações que forem que faltarem, né, que forem incompletas, serão certamente corrigidas, né, no momento que os processos chegarem de forma física, com certeza. O Poder Judiciário encaminhou uma lista, né, de processos que têm que ser pré-cadastrados. E no cível, eu não posso responder, porque eu realmente desconheço como é que está sendo feito. Mas eu vou perguntar como é que ficam esses processos físicos que estão nos gabinetes, nos escritórios de advocacia, certo? Com certeza o Poder Judiciário já pensou nisso, né? Tem alguma alternativa, né? Talvez um chamamento desses processos, né? A vantagem é que os senhores têm como digitalizar esses processos que estão com os senhores. Então, não vai haver um delay para essa empresa, porque os senhores poderão digitalizar. Então, é uma suposição que o pré-cadastro está sendo feito por nós, né, pelas varas cíveis, os senhores certamente poderão digitalizar esses processos e depois alguém vai indexar. Sobre a indexação, que eu não falei, será a última etapa, que é a indexação, que é colocar as informações da digitalização para dentro do sistema EPROC. E essa indexação será feita por grupo de pessoas em Porto Alegre. Serão servidores destacados do Poder Judiciário justamente para essa indexação. Então, nós temos essas etapas todas, né,
E eu vou deixar a sua pergunta, doutor Perrone, para ter uma informação mais específica, né? E certamente, assim que eu tiver essa resposta, eu repasso ao doutor e o doutor poderá repassar ao doutor Dimitrios, à OAB como um todo, para que saibam, né, qual é a organização do Poder Judiciário nos processos cíveis. Será que eu respondi? Respondido. Obrigado, doutora. Certo, obrigado, Perrone. Bom, agora vamos abrir aí, quem tiver mais perguntas, basta abrir o áudio aí. Zagonel. Bom dia, doutora Valéria, bom dia a todos os colegas. Na linha do questionamento do doutor Perrone, a sua recomendação, a sua sugestão quanto aos processos que foram cadastrados, pré-cadastrados, como a senhora diz, seria que nós, advogados, pegássemos em carga, digitalizássemos e protocolássemos digitalizadas as peças a fim de acelerar um pouco esta parte, porque, do contrário ao que entendi, essa empresa fará apenas no ano que vem e poderemos ficar com o processo parado e talvez um ano sem andamento. Seria essa a sua sugestão no momento? Pelo que eu entendo, a digitalização por parte dos advogados não parou. Acho que os senhores continuam digitalizando, não é? Sim. Então, eu acredito que vocês devem continuar digitalizando, sim, né? Isso vai antecipar muito o trabalho dessa empresa. Eu acho que vamos trabalhar em conjunto. Eu não vejo por que encerrar a digitalização e aguardar pela empresa, né? E como o senhor bem vê, ainda faltam 1 milhão de processos a serem cadastrados. É um trabalho de formiguinha, né? Então, quanto mais os senhores puderem auxiliar, melhor. E o pré-cadastro, que tem que ser feito até o final do ano, e é esse que é o maior problema, o maior entrave, né? Principalmente para as varas cíveis, que tem mais de 10 mil processos cada vara, né? Imagine, eu com 5 mil processos já quase consegui, mas 10 mil de setembro para cá é bem complicado. E e o pré-cadastro que não for feito até o final de dezembro, a empresa não levará os processos para digitalizar. Então, eu acredito que vocês seguirão, sim, digitalizando, e nós, dentro das varas cíveis, né, seguiremos com o pré-cadastro, porque é inviável, né, que as varas cíveis consigam pré-cadastrar tudo até o recesso, até o dia 18 de dezembro. Então, é um trabalho que dá para pensar, dá para conversar. Vou falar com as minhas colegas daqui, né, para ver como podemos organizar por Gravataí essas questões, certo? É mais um assunto que eu vou tratar com elas, mas tenho certeza que será muito bem-vinda a ajuda dos senhores, a continuidade da ajuda dos senhores, com certeza. Ótimo, obrigado, Zagonel. Pessoal, agora a gente está aberto aí para perguntas. Rafael, tem uma pergunta. Por favor. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Doutora Valéria, bom dia, tudo bem? Eu sou o Gabriel, sou jornalista do Giro de Gravataí, um jornal local aqui da cidade. E eu tenho uma pergunta a respeito da questão das audiências, que agora, nessa época de pandemia, as audiências estão de forma virtual. E eu queria ver o entendimento da senhora a respeito dessa situação. Até que ponto essas audiências elas são positivas, né, por serem feitas de forma virtual, tendo em vista que a Folha de São Paulo fez um levantamento no depoimento das pessoas. Eu queria ver a sua visão referente a isso. Bom dia, Gabriel. Prazer falar contigo, tá? Por favor, se tu pudesse repetir a fala da parte da Folha de São Paulo. Tá, perfeito. A Folha de São Paulo fez um levantamento com os magistrados, enfim, lá em São Paulo, que a grande maioria entende que teve essa evolução, é positivo, porém é negativo pela condição de que pode acontecer interferências nos depoimentos,
Enfim, isso pode dificultar e pode violar a audiência. Enfim, eu queria saber o entendimento da senhora a respeito disso. É positivo, é negativo? Como é que fica a balança? Pois é, uma pergunta difícil, né? Mas eu vou tentar responder. Eu acho, de uma forma positiva, que os processos estão podendo andar, certo? Tem essa interferência? Pode haver. Por outro lado, as partes sempre têm os seus advogados, têm o Ministério Público, que devem, né, averiguar essas questões de eventuais interferências. Ninguém está sozinho. Cada pessoa que ingressa em uma audiência vai ter um defensor, vai ter um promotor de justiça, né? E o juiz, para verificar que toda a audiência ande da forma mais correta possível, tem que andar, né, para que seja legal o ato. Se o defensor ou promotor entender que naquela audiência está havendo alguma interferência, ele deve pedir que ela seja encerrada. Ele tem as maneiras, as ferramentas de interromper essa audiência, né? Ao juiz também cabe fazer com que a audiência prossiga da forma regular. Então, mesmo numa audiência presencial, as partes, mediante o seu advogado, o próprio Ministério Público, têm condições de dizer que a audiência não está sendo realizada da forma como a lei determina. Então, presencial ou virtual, as partes nunca estão sozinhas, né? Todos os advogados aqui presentes sabem, eles podem alegar alguma nulidade, podem consignar. E mesmo que a audiência seja realizada e que o advogado tenha consignado que ali naquela audiência teve alguma interferência, isto vale para um futuro recurso, né? Aí, no recurso, o advogado ou o Ministério Público irá mencionar esta irregularidade e caberá ao tribunal ou não anular a sentença, anular eventual audiência que tenha sido feita nesses modos virtuais. Então, assim como a audiência presencial tem as consignações e que muitas vezes no recurso o tribunal vai decidir, porque ninguém é perfeito, pessoas erram, juízes erram, e por isso existe a instância superior, da mesma forma as audiências virtuais. O que eu posso te dizer, Gabriel, que eu acredito que essa forma virtual veio para ficar. As videoconferências também, porque com os processos digitais, depois de que estiver tudo digitalizado, final de 2021, as questões jurídicas serão mais céleres. Não vai se conseguir esperar 2 anos para uma audiência. As audiências serão mais ágeis em função das videoconferências, em função do trabalho virtual, e é necessário que assim seja. Os senhores trabalham com os processos, os senhores sabem como é difícil esperar 10 anos para uma sentença, né? O ofício dos senhores requer muita paciência. Eu não sei se eu conseguiria esperar tantos anos para ter uma solução. Então, acredito que para os senhores advogados também é bom que as questões se digitalizem, se virtualizem, se tornem modernas, né, nesse momento que a pandemia nos exigiu e hoje aprendemos a trabalhar assim. Então, tudo que é novo gera insegurança, sim. Tudo que é novo é mais difícil, sim. E nós, seres humanos que somos, inteligentes que somos, nós vamos achar meios de resolver essas questões. Mas não acredito que nós vamos voltar a somente audiências presenciais. Acho que vai haver um misto de presencial, para quem não tem endereço eletrônico, principalmente no crime, né, que nossos clientes, as nossas partes, são muito pobres e hipossuficientes, às vezes o celular deles não é bom o suficiente para poder fazer uma audiência por WhatsApp, né? Então, nesses casos, claro, a gente já consegue abrir para esses casos, né? Mas tem outros casos, os senhores mesmos vão estar lá
na Espanha e poderão realizar uma audiência. Não precisarão estar aqui na comarca, os senhores poderão realizar audiência de qualquer lugar do mundo, e isso é muito positivo. Não precisarão entrar com atestado, dizendo que viajei a trabalho, estou num congresso, os senhores poderão ir aonde quiserem e realizar a audiência. Então, Gabriel, realmente é difícil, realmente tem pessoas que vão achar bom, outros vão achar ruim, existem sim essas questões que eu te respondi, mas tudo é para ser resolvido no embate, na discussão, e o direito é isso, o direito é discussão, é embate, são ideias, e essas ideias são transformadas, e nós estamos nesse momento de transformação. É o que eu posso te responder, Gabriel. Não sei se fui positiva ou negativa na resposta, mas essa é a minha resposta. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Então, continuamos abertos aí para as perguntas, fiquem à vontade. Eu queria só fazer um... Quem fala? Sim, presidente. Fica à vontade. Muito obrigado. Estou sendo audível? Vamos ver aqui. Agora sim. Bom, agora sim. Estamos todos nos adaptando, não é, doutora Valéria? Inicialmente eu quero cumprimentar, então, a Ana Cristina, a presidente da entidade, proativa. Quero também registrar aqui o nosso ilustre prefeito, que, além de um gestor que demonstra ser, também, sobretudo, iniciou na advocacia, e me lembro ainda a época que atendia o balcão do fórum. Ele, uma certa ocasião, entrou com habeas corpus de alguém que estaria, em tese, furtando lá um alimento para sobrevivência. Não é, Marco Aldo? Eu me lembro que fizesse uma correria naquele habeas corpus. Quero registrar aqui o presidente, o prefeito também eleito, e cumprimentar a todos, e principalmente aos advogados, na presença do colega Hércules Perrone, que foi quem nos convidou a estar aqui hoje, de forma gentil. A doutora Valéria dispensa comentário pelo seu tempo que já está conosco e sua sensibilidade. Eu estou indo para 9 anos de gestão de ordem, estive como tesoureiro 3 anos, presidente um mandato passado e neste, e Sua Excelência, na condição de diretora do foro, demonstra uma habilidade e uma sensibilidade que traz justamente da sua carga de experiência aqui narrado pela sua trajetória. E por isso escuta, invariavelmente, a nós, os advogados, inclusive antes de uma emissão de portaria para ver se temos alguma sugestão ou não. Vossa Excelência, doutora Valéria, está de parabéns na condução da direção do foro. Eu, rapidamente, quero fazer um comentário, até pela atribuição que me é dada como representante dos advogados, que essa questão da digitalização, ela deve ser bastante clara. A digitalização já é algo que estamos em prejuízo, digamos assim, porque estamos correndo atrás disso, tá? O Estado de Santa Catarina, na Justiça Comum, Rio de Janeiro, São Paulo, a maioria dos estados já tem, na Justiça Estadual Comum, seus processos digitalizados. O Estado do Rio Grande do Sul, por alguma inação, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria ter cobrado mais à época, deixou esse assunto de lado. Sim, e hoje todos nós vimos a necessidade daquilo que já se prenunciava há mais de 3, 4 anos. Nós temos o processo eletrônico na Justiça do Trabalho, que já são passados mais de 7 anos. Então, realmente, estamos muito atrasados na digitalização, e isso agora acabou sendo um encargo que tocou também a advocacia. E, por isso, a resistência inicial dos advogados em digitalizar esses 2.700.000 processos no estado do Rio Grande do Sul. É justamente isso que fundamentou lá o pedido
no CNJ pelo Tribunal de Justiça. São 2.700.000 processos. Se 1 milhão já foram digitalizados, seguramente muitos destes pelos advogados que viram a sua necessidade, um estado de necessidade de ver o seu processo tramitando. Então, esse assunto da digitalização é um assunto aonde aguardar mais um ano, eu diria até que seria uma certa negligência dos advogados em aguardar as empresas contratadas pelo tribunal. Cada advogado tem a sua responsabilidade com o caso, com o processo, e estão fazendo essa digitalização, esse sobreesforço em época desse vírus soturno aí que invadiu as nossas vidas. Mas eu não quero me sintetizar, Excelência, quanto à questão da digitalização. Ainda as audiências, e falando em nome da advocacia, a advocacia tem alguma resistência, sim, às audiências de instrução. As audiências de conciliação vão bem, estão sendo fluídas, mas esse sistema híbrido das audiências de instrução, por vezes, causa prejuízo à defesa, prejuízo aos interesses das partes, porque não é raro, e quem advoga sabe, que muitas vezes se ganha um processo no átrio do foro, ao reconhecer uma testemunha impedida, ao extrair do cliente algum fato antes de entrar para a sala de audiência, e isso está sendo eliminado. Então, vimos com alguma reserva esta necessidade do que veio, que se está dizendo para ficar. Mas a minha pergunta, se assim posso denominá-la, mas sim, muito mais com preocupação, e não tive ainda a oportunidade de falar com Vossa Excelência, embora registro, Vossa Excelência está sempre à disposição, sábado, domingo e feriados, mandando WhatsApp a este presidente para resoluções das questões. Mas vem nos preocupando a advocacia, não só a gravataense, mas também em todo o estado do Rio Grande do Sul, esse novo modelo que o Poder Judiciário está aplicando, de que a partir de 2 registros Covid, ou casos confirmados em uma determinada unidade, acaba se encerrando as atividades naquela unidade. E por que a preocupação? Evidentemente que vimos aí de quase 1 ano do Poder Judiciário com suas portas semiabertas. Nós enfrentamos uma greve dos servidores por 60 dias, enfrentamos depois o recesso forense, janeiro e fevereiro, embora se diga que não há, mas há na prática, todos nós sabemos, e em março sobreveio o fato Covid. Então, é muito tempo, né? E aqui tem um assunto que interessa a todos os empresários, e não só os empresários, como a sociedade como um todo, porque o processo tem um reajuste nele, quando eu falo de processo trabalhista, o cível, onde o empresário dificilmente consegue um retorno de correção monetária, mais juros de 1% ao mês. Então, se iludem aqueles que eventualmente pensem que o processo está parado, estou ganhando tempo. Não, está acumulando uma dívida onde não há um retorno financeiro, pelo menos no mercado atual, que se busque isso. O processo sai muito caro ao final das contas. E este critério, Excelência, de 2 confirmações, me parece que haveria, pela essencialidade do serviço, a essencialidade da prestação jurisdicional, de se ter uma dinâmica diferenciada. Ora, se foram 2 pessoas que confirmaram, afastem essas 2 pessoas, evidentemente, deem suporte e façam testes. A exemplo do teste PCR, que em 24 horas ou até mais rápido está sendo feito e apurado os resultados, para se ver se os demais ali, naquele âmbito, que normalmente um cartório tem entre 7 e 8 servidores, alguns desses também foram contaminados. Porque simplesmente encerrar a unidade, fechando suas portas pelo prazo de 14 dias, e com isso acarretar, nesta época de final de ano, onde todos querem alguma resolução, ou mais próximo do possível da resolução dos seus problemas, traz um imenso prejuízo.
a prestação jurisdicional, a sociedade, a advocacia que precisa das portas abertas das unidades. Me parece, e encerro dizendo, que há necessidade de equalizar, achar um ponto de equilíbrio. Quando há confirmação de um ou dois servidores, estagiários, né? Recentemente, me parece que a vara de Vossa Excelência, a primeira vara crime, em razão de 2 estagiários, acabou encerrando a unidade. Hoje nós temos 4, né, com o encerramento das atividades presenciais, que se faça ressalva. Então, talvez esse modelo e a necessidade de testagem retiraria o encerramento das atividades e possibilitaria, principalmente nesta época, repito, aonde as coisas precisam ser resolvidas e o Poder Judiciário está aí para fazê-lo, há um prejuízo enorme à advocacia. Encerro parabenizando a todos que fizeram este evento e registrar, por fim, a doutora Valéria, esta pessoa que está aí, sempre disponível e, bem possível, também, não só pelo seu conhecimento jurídico, mas pela sua carga de psicóloga que é. Muito obrigado. Obrigada pelos elogios, doutor Dimitrios. Fique certo que eu compartilho com o senhor dessa preocupação, mas pelo que eu vejo e verifiquei da palestra do desembargador presidente Voltaire, há uma preocupação muito grande dele com o ser humano, preocupação com a saúde das pessoas, né? E ele explicou que ele contratou especificamente uma infectologista que o tribunal não tinha para tratar justamente dessas questões do Covid dentro do Poder Judiciário. Então, pelo que eu entendi e percebo, eles estão seguindo regras, protocolos desta infectologista, que é uma pessoa de renome, e que vê desta forma, né, doutor Dimitrios? Não é algo assim que eu tenha que eu possa fazer algum juízo de valor, né? Mas é de uma área específica da infectologia, né, em que a partir de 2 pessoas contaminadas se fecha a vara. O que nós fazemos aqui? Quando nós já sabemos que as pessoas estão com sintomas, nós pedimos para que elas fiquem em casa, não voltem, fiquem em trabalho remoto, porque e que vão imediatamente fazer o teste. Então, as pessoas têm sim se testado, né? Às vezes, tem alguns estagiários que não têm recursos para pagar o teste. Eu mesma, naquele dia que a nossa vara fechou e que as pessoas foram lá na OAB fazer o teste, que foi apenas R$30, eu mesma ajudei a pagar para alguns que não tinham dinheiro na hora para que fizessem o teste. Porque naquele dia nós descobrimos que uma servidora que já estava com sintomas estava contaminada. E todos tinham tido contato com ela e com a estagiária. E essa é a decisão do tribunal, é como o tribunal entende. Eu respeito a sua colocação, compartilho da sua preocupação, porque é o ofício dos senhores, né? Os processos realmente têm que andar, essas suspensões atrasam, né, o final dos processos, e eu entendo que as partes devem cobrar dos senhores também, mas eu fico entre os senhores e as decisões do Poder Judiciário do tribunal. Mas, assim, eu entendo, é gravíssimo o que está acontecendo, mas é uma pandemia que está matando, que está levando a termo a vida das pessoas, né? Então, tem esse outro lado que nós temos que verificar, né? E os nossos servidores, como disse o presidente, apenas um faleceu até agora, que foi em Rio Grande. Nenhum outro, mesmo com sintomas, mesmo positivados, não tivemos nenhum outro óbito. Então, acredito que seja também por esses cuidados que a presidência do tribunal está tomando. Mas eu, de forma nenhuma, sou contrária às pessoas trabalharem, né? Só que nós precisamos verificar esses dois lados. Eu mesma, com toda a pandemia, com tudo, eu estou vindo
trabalhar, né? Eu estou enfrentando essa pandemia trabalhando, mas eu não posso exigir isso de outras pessoas, porque as pessoas têm medo, a pandemia trouxe muito medo da morte. Nós temos muitas pessoas psiquicamente afetadas, funcionários que não estão bem, pessoas que choram a qualquer momento, e eu acredito que não seja só no Poder Judiciário, acredito que possa estar ocorrendo com os senhores, nas famílias dos senhores, por terem ficado fechados em casa, por a questão profissional ter desabado de alguma forma, né? Pessoas fechando as portas. Então, muitos problemas emocionais estão sendo causados por esta pandemia. Então, não é uma questão assim isolada que nós possamos dizer, o Poder Judiciário abre as portas, trabalhem e esqueçam, mas tem servidores que estão emocionalmente afetados. A OAB nos quer presentes e o sindicato nos quer ausentes, né? Quando o Poder Judiciário tenta uma forma de que abram as portas, a gente vê os sindicatos indo contra, em função de que eles também querem preservar a saúde e a vida dos seus sindicalizados. E o presidente está nessa linha de preservar o ser humano. É o que eu posso responder para o doutor Dimitrios, mas esse vídeo está sendo gravado, tenho certeza que ele será mostrado para outras autoridades, né? Quem sabe poderemos, né, pensar outras formas em conjunto, né? Não depende só de mim, isso é uma questão institucional entre a Ordem dos Advogados, a cúpula do Poder Judiciário, né, e a sociedade em geral. É o que eu posso dizer para o doutor, que eu também respeito muito e muito me agrada o senhor estar aqui nos assistindo hoje. Ok, obrigado, David. Próximo inscrito, Zafalon. Bom dia, estão me ouvindo? Não? Sim. Perfeito. Doutora Valéria, bom dia. Parabéns aí pela explanação, pela clareza, né? pela disponibilidade. Bom dia para a presidente Cristina, prefeito Marco Alba, cumprimento a todos os amigos e tal. E eu, como prefeito eleito e como sociólogo, quero botar uma pitadinha de sociedade nessa conversa. E a gente sabe que esta revolução que está acontecendo no mundo é uma revolução importante, é a maior revolução que o mundo já viu, eu acho, e principalmente em rapidez, né, na implantação rápida que isso vai acontecendo. O ano que vem nós vamos ter a geração 5G de telefonia, e eu sou da área de telecom, vivi isso muito presente, essa revolução toda na comunicação. E como prefeito, né, prefeito eleito, me preocupa um pouco com a sociedade nesse assunto. Um pouco, não, bastante, temos que nos preocupar bastante com a sociedade. A prefeitura passou também por esse processo de modernização. Nós implantamos um sistema de ERP quando a gente chegou, a prefeitura era absolutamente obsoleta nesse assunto de tecnologia, a gente modernizou. Parabenizo o prefeito Marco Alba pela insistência, né, em fazer a transformação da prefeitura numa prefeitura hoje praticamente toda ela digitalizada. Mas me preocupa bastante, e evidentemente que eu vou ter que tratar disso como prefeito, a mecanização do campo, por exemplo, lá na Revolução Industrial, criou uma multidão de pessoas obsoletas, né, que perderam o emprego. E até alguns anos atrás, e até hoje ainda, a gente atribui a formação das favelas nas grandes cidades à mecanização do campo. E isso é um fato, né? Basta entrevistá-los, basta olhar os trabalhos que existem, trabalhos acadêmicos que provam isso. Então, a mecanização ela trouxe, né, esse problema para a sociedade. Hoje, o problema que a gente enxerga nesta era digital que chega tão rapidamente, que vai tomando o lugar na sociedade muito rapidamente, a Gravataí, por exemplo, de cada 3 empreendimentos que chegam a Gravataí, no mínimo 2 são de empresas de logística. Né? Por quê? Porque o sistema tradicional de negócios, supermercado, shoppings e vendas vai sendo substituído por entrega em casa, né? As pessoas hoje fazem assinatura de qualquer produto, né, que houver a necessidade.
Eu tenho uma filha que é advogada de uma grande multinacional, que a sede dela é em Passo Fundo, ela está aqui em casa desde março e trabalhando normalmente, fazendo as audiências. Agora ela está ali na outra sala fazendo audiência. Então o mundo muda muito rapidamente, né? E a prefeitura, nós da prefeitura, evidentemente temos que nos preocupar com os milhões de cidadãos e pessoas que vão ficar absolutamente obsoletas nesse processo, né? Esses dias eu cheguei aqui no Banco Itaú, aqui no centro, naquela fila imensa que se forma ali, e conversei com as pessoas, estava em campanha, aproveitando, né? E perguntando para as pessoas por que o senhor está aqui. De cada 10 que eu entrevistava, 2 estavam pela prova de vida e os outros 8 não necessitavam estar ali, né? De algum lugar da cidade eles vieram, se deslocaram, pegaram um ônibus, estão ali naquela fila, na chuva, no sol, e absolutamente não precisariam estar ali. Então, é evidente que a prefeitura vai ter que fazer um trabalho bastante grande, social, né, para que essas pessoas sejam incluídas nessa nova onda aí que a gente está falando nesse nosso café com negócios aqui, a gente está conversando exatamente sobre isso. Então, a sociedade vai sofrer bastante com isso, né? Os obsoletos, os cidadãos que se tornem obsoletos, serão um problema para todos, né? Isso vale para o emprego, vale para o desemprego cada vez maior que isso vai gerar. Nós temos que criar novas oportunidades. E eu queria saber da senhora, doutora Valéria, se o judiciário também tem esse problema, ou por lidar apenas com advogados, lidar com pessoas de um outro nível, né? Talvez vocês não tenham o mesmo problema. Ou se tem, né? Qual a sua preocupação com relação a isso? Bom dia, bom café com o novo prefeito eleito. Obrigado. Realmente o judiciário tem, sim, essa preocupação, e o aumento das demandas no cível devido à pandemia foi incrível, né? Se não me engano, 270 mil processos ingressaram no cível, questões de medicamentos, questões de poder ou não cumprir as bandeiras, várias questões que envolvem a pandemia, questões escolares, as escolas que fecham, escolas que abrem. Então, houve um ingresso de ações muito diferente do que havia antigamente, justamente em função dessas carências que a pandemia trouxe para as pessoas, né? E as questões trabalhistas, sem dúvida, não cabem a nós, né? Mas com certeza também devem ter aumentado muito. E isso tudo a pandemia trouxe. Então, aumenta o número de processos, nós não temos aumento no número de servidores, né? Não estamos podendo contratar servidores, né? Existem leis que não permitem agora em época de pandemia, né? Então, é um incremento de processos muito maior. Na área criminal também o incremento é muito maior e vai ser, eu prevejo isso, porque a informalidade, a falta de emprego vai levar alguns cidadãos, né, principalmente os jovens, a buscar outros meios, né, de se sustentar. E, infelizmente, o sustento hoje de muitos jovens está vindo através do tráfico de drogas, né, e outras questões, né, ilícitas, e, infelizmente, isso só incrementa o crime. Então, nós também estamos sofrendo e vamos sofrer mais ainda os efeitos da pandemia. O efeito social é mundial, sem dúvida nenhuma. E nós temos que pensar em conjunto como inserir as pessoas no mercado de trabalho, para que realmente na parte criminal ela não haja esse incremento e para que na área civil as pessoas não passem a discutir umas com as outras, tentando processos, indenizações, por não terem emprego, né? Vão buscar no civil várias questões que necessitam, sem dúvida, né? Mas que se tivesse um bom emprego, um rendimento, poderiam postergar. Então, com certeza, o Poder Judiciário está sofrendo muito essas consequências, e eu estou aqui também para conversar com os senhores para vermos formas de amenizar essa situação. O que eu fiz da minha parte, porque eu sou juíza de vara de execuções criminais aqui de Gravataí, do Instituto Penal, nós estamos, assim, criamos o Conselho da Comunidade,
estamos buscando formas desses apenados trabalharem, de se profissionalizarem. Temos um convênio já com uma empresa, uma madeireira, né? É um conselho muito atuante, e estamos procurando meios de que eles, quando saírem do cárcere, tenham meios de sobrevivência, porque não adianta sair do cárcere sem um meio de sobrevivência, porque a volta ao crime é muito simples e muito fácil, o crime chama. Então, nós estamos trabalhando fortemente nesse sentido, e agora, dia 11 de dezembro, faremos uma festa de Natal virtual, né? Eu estarei aqui no meu gabinete, e os demais conselheiros, cada um no seu local, e vai haver um telão que a própria prefeitura vai fornecer esse telão, ali através dos bombeiros. Eu sei que algum dos conselheiros comentou que vai conseguir esse telão para que os presos nos vejam e para que a gente possa dar uma palavra para eles de estímulo, de incentivo. Então, assim, nós daremos bolo para eles, comerão bolo, refrigerante lá, e serão enviados presentes para as crianças deles, né, porque alguns têm autorização para ir para casa no Natal, e nós tentaremos mostrar para eles que eles fazem parte, sim, da comunidade, e que nós estamos aqui para abrir as portas e achar um meio de vida melhor para eles. Então, o que nós estamos fazendo no Conselho da Comunidade é algo muito pequeno, mas acredito que a prefeitura possa pensar em algo semelhante, né? E eu estou aqui para apoiar, porque nós temos que mostrar para a sociedade que a gente quer ajudá-los e vamos tentar achar meios. É isso aí. E principalmente digitalizar as pessoas, informatizá-los, porque os próximos empregos serão ligados à informática, sem dúvida, a poder mexer num computador, a poder se inserir no mercado de trabalho dessa forma, né? É o que eu tenho a lhe responder. Ok, obrigado, doutora Valéria. Obrigado, Zé Falon. Próximo inscrito, então, secretário Jean. Bom dia, doutora Valéria. Bom dia, presidente Cristina, prefeito eleito, todos os participantes, presidente David, doutor Perrone. Uma contribuição bem simples, singela, não poderia deixar de registrar. Primeiro, agradecer o convite da SIGRA, parabenizar a doutora Valéria pela importante partilha que ela dividiu com todos nós, o Poder Judiciário, de maneira atuante, como prefeito eleito. É importante poder sentir um pouco do que é esse dia a dia para tentar dimensionar, ainda que através da imaginação, o tamanho da responsabilidade do que envolve hoje esse processo de mudança que o Poder Judiciário está passando, assim como todo o poder público está passando, né, por uma grande evolução que essa pandemia acabou incendiando muito mais, acabou estimulando ainda muito mais para que acontecesse de maneira muito mais rápida, e a sociedade está cobrando isso de todos nós, agentes públicos, né? Uma velocidade tão imediata quanto talvez o WhatsApp consegue propor às nossas vidas, e os resultados, infelizmente, nós não conseguimos entregar da mesma forma. Apenas para partilhar, doutora Valéria e os convidados, o quão dramático e tênue é essa linha que nós estamos atravessando ao longo desse ano de 2020 e também nos propõe um ano de 2021. Apesar de já estarmos olhando para 2021 com um horizonte de perspectiva de dispormos de uma vacina para imunizar a população mundial em massa, apesar de não saber uma data em específico, o poder público, assim como o poder judiciário nesse processo de inovação, em todas as suas esferas, tem grandiosos desafios. Para se ter uma ideia, no mês de novembro do ano de 2019, Gravataí conseguia direcionar e estar atendendo, garantir atendimento, assistência em tratamento de oncologia para 1.100 gravataienses junto à rede de Porto Alegre. Este ano, nós temos mais de 600 gravataienses que
que estão há mais de 90 dias sem conseguir acessar o tratamento de oncologia, inclusive com ordem judicial, por conta de que os efeitos da pandemia restringiu a capacidade de atendimento dos hospitais na rede pública e na rede privada. E aí, um efeito disso, além da falta de assistência, sobrecarrega o Poder Judiciário com processos que já não estavam mais fazendo parte da sua rotina de maneira tão premente, cria uma instabilidade ainda muito maior na sociedade, que tem uma expectativa por soluções de algo tão importante como isso. Nós temos aí, durante a pandemia que temos enfrentado, especialmente nessa época, talvez, nós, da comunidade gravataiense, que nunca tivemos, talvez, tantas pessoas próximas que se consiga identificar e dizer, bom, o meu amigo está infectado, o meu vizinho está infectado, o meu familiar está infectado. Então, a gente ainda vive um momento muito difícil, apesar de acreditarmos já estarmos próximos de um fim, mas que ainda não chegou. Então, no meio de tudo isso, né, é o grande desafio que a SIGRA pode contribuir ainda, como já tem feito, demais com a nossa comunidade. Nós, do Poder Público, Prefeitura, prefeito Marco Alba tem sido muito proativo na condução desse processo, e o Zafalon com certeza será da mesma forma, em buscar manter essa estabilidade emocional. Porque o que a doutora Valéria falou é muito verdade. E todos os dias, aqui na Secretaria de Saúde, com quase 2.000 profissionais, eu recebo profissionais desde médico a técnico de enfermagem aos prantos, deprimidos, oscilando na sua estabilidade emocional, pela insegurança, pelas perdas, pela pressão, que também reflete lá no Poder Judiciário, que reflete no balcão de atendimento de uma Secretaria da Fazenda, onde as pessoas vão ali para buscar uma solução, às vezes para pagar um imposto, mas mais tensas, ou quem está atrás do balcão também está tenso. No meio de um regramento como esse, que eu entendo a colocação do Dr. David ao dizer ação 14, afasta do trabalho e interrompe as atividades por 14 dias. É o comando que vem desde o Ministério da Saúde, pela Sociedade de Infectologia, nos decretos do governo do Estado, surto dentro de um período de 14 dias por 2 pessoas ou mais, se suspende atividades em qualquer ambiente, porque a gente não consegue dimensionar qual é o tamanho do lastro de infecção. Então é um ano muito desafiador que está terminando, e a gente tem um próximo ano um olhar de esperança, porque a gente está acreditando na chegada de uma vacina capaz de nos deixar mais protegidos para tentar retomar a vida normal. Então, doutora Valéria, a sua liderança nesse processo no Poder Judiciário, que reflete em toda a nossa cidade, né, na vida de todos os gravataienses, até daqueles que não acessam o Judiciário, eles também sentem esses reflexos, ela é muito importante. Então, todos os personagens aqui hoje têm, sim, um protagonismo específico no meio dessa vida em sociedade que nós partilhamos. Eu só posso primeiro agradecer o convite, parabenizar a senhora pela partilha de tantas informações importantes, né, e a iniciativa da SIGRA nessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigada, Jean, pelas tuas palavras, né? Eu realmente tenho conversado bastante com o Jean, nós tratamos de assuntos aqui das varas cíveis, na questão de medicamentos e de baixa hospitalar, e nós buscamos sempre resolver essas questões, né? Não é a minha área, mas eu, como diretora do foro, busco resolver questões da área civil também, e compartilho totalmente com o Dr. Jean. Acho que alguém gostaria de fazer alguma pergunta, eu ouvi alguém falando. Não, pode seguir, doutora Valéria. Então, realmente, essas questões da sociedade, né, que o Dr. Jean falou, eu acho que
esclarece um pouco mais os motivos do Poder Judiciário estar realmente enfrentando essa questão da forma como o Dr. Jean falou, com infectologistas que estão seguindo as diretrizes do próprio governo do Estado, né? Então, aí responde também ao Dr. Dimitrios, mas acredito que todos nós aqui presentes, né, temos realmente responsabilidade, né? Devemos usar o nosso poder para auxiliar o próximo, né? Essa é a minha meta, é a minha missão. Acho que a gente não chega aonde chegou, né? No meu caso, principalmente como juíza, e os prefeitos, o prefeito Marco Alba, o prefeito eleito Zafalon, e os demais membros da carreira da advocacia, nós temos responsabilidade com a sociedade, né? Ela nos trouxe até aqui e nós temos que dar uma devolução a ela. E devemos pensar unidos como fazer isso, né? As questões estão difíceis para todos nós, familiarmente falando, profissionalmente falando, emocionalmente falando, e vamos aqui com as nossas cabeças pensar sobre isso, né? E eu entendo que não podemos nos eximir, nenhum de nós aqui, né? A sociedade necessita do nosso trabalho e eu vejo isso como uma missão de vida e coloco, então, meu trabalho à disposição dos senhores para melhorar essa situação com os menos favorecidos. Ok, obrigado, doutora Valéria. Obrigado, Jean. Como a gente já se aproxima do final do evento, tem uma última inscrição, o prefeito Marco vai falar, e daí eu gostaria também, doutora Valéria, que você já fizesse as suas considerações finais após a fala do prefeito, pode ser? E depois eu passo a palavra para a presidente para encerramento. Tá, ok. As minhas considerações finais são de profundo agradecimento a todos. Doutora Valéria, desculpe lhe interromper, deixa só, ainda há uma última inscrição, que é o prefeito Marco, e após sim. Tá. Alguém? Não, eu só queria, na verdade, acertei a hora, então, parabenizar a doutora Valéria pelas informações todas a respeito do Poder Judiciário, e principalmente nesse aspecto de modernização. Assim como o Zafa colocou, nós fizemos esse trabalho aqui no Poder Executivo, isso facilitou muito, aproximou, deu agilidade, enfim, resultados positivos. Eu acho que a tecnologia hoje disponível, ela vem sim para melhorar ainda mais as relações da sociedade, e o Poder Judiciário com essa entrando também de forma muito aguda nesse processo, seguramente vai contribuir para que os resultados para a população, principalmente aqueles que demandam, né, através dos advogados, possa facilitar e muito. Eu às vezes converso com o Jean, enfim, dou um exemplo. Estas audiências, por exemplo, do preso, de não precisá-lo, né, tirá-lo do presídio, enfim, há uma remodificação estrutural, mas que facilita a prestação jurisdicional. Então, e também agradecer a relação que nós temos com o Poder Judiciário, extremamente de parceria, sempre tentando com isso construir soluções melhores para a comunidade. Eu saio agora no dia 31, então vou levar grandes lembranças dessa interatividade com o Poder Judiciário. O Zafa vocês já conhecem, né? Vai dar continuidade a esta lógica de cada vez mais a gente atender melhor a população de Gravataí, e obviamente que a relação com o Poder Judiciário é essencial. Essa relação transparente, respeitosa, mas de parceria para atender a nossa comunidade. Então, quero lhe parabenizar pelo trabalho, né? A sua presença sempre é importante. Fiquei ali apreensivo, né? Achei que a senhora ia assumir a prefeitura por aqueles dias, mas compreendo perfeitamente. Felizmente, né? Deu tudo certo, mas mesmo assim um grande respeito e carinho pelo seu trabalho. Seja sempre bem-vindo e que todos aí tenham um ótimo final de ano, né? Já se aproxima o mês de dezembro, que esse ano nos sirva de grande aprendizado, é isso que é a nossa missão, é aprender sempre para se qualificar e melhorar ainda mais, não apenas nas tarefas, mas como ser humano. Parabenizar o Zafa, desejar a todos um ótimo 2021 e que a vacina
né, traga mais outras grandes transformações no nosso comportamento, mas recuperando aquela estabilidade emocional, que é realmente o que mais afeta hoje as pessoas. E como disse a doutora Valéria, agora talvez um pouco já distensionada, mas o medo de atingir a saúde, de perder a vida no início, essa intranquilidade, esse pânico que gerou, ele realmente não atrapalhou, ele deixou nós também envolvidos, às vezes, nesses critérios, nesses protocolos que as equipes técnicas nos trouxeram, mas que foram eficientes, sim. Há muita coisa que pode ser corrigida, mas eu acho que a medida foi certa por aqueles que nos orientaram da área da saúde, da área sanitária. Então, doutora Valéria, muito obrigado, que Deus abençoe sempre, e a todos os demais aí também, que tenhamos um bom final de ano e um ano de 2021 de muita esperança e muita fé, porque as coisas vão melhorar sim. Um abraço para a senhora e para todos. Bom, chegando ao final, então, eu realmente agradeço muito por esta manhã, esse bate-papo. Espero que eu tenha contribuído com os senhores e com a SIGRA, e estou aqui sempre à disposição, e realmente saio engrandecida, né? Procurei responder as questões que os senhores tinham, e se alguma lacuna ficou, podem me procurar e eu tentarei buscar as respostas. Eu realmente desejo a todos um ótimo Natal, um ano novo cheio de esperança, amor, fé. Dificuldades existem sempre na vida de todos nós, o importante é nós acharmos a solução, né? Eu sou uma pessoa que aprendi a viver os conflitos, com os conflitos e para os conflitos. E então, vamos lá, os problemas existem para nós realmente resolvê-los. Então, muito obrigada a todos, um bom dia de trabalho e fiquem com Deus. Obrigado, doutora Valéria. Passo, então, para o encerramento a presidente Ana Cristina. Antes de fazer o encerramento, eu quero pedir um sorriso de vocês para a gente registrar este momento. Pode ser? Pronto. Então, este evento foi gravado. A gente vai depois poder publicar nas nossas redes sociais para compartilhar com vocês e com quem não pôde assistir. Quero agradecer a presença de todos vocês, do nosso prefeito, e em seu nome cumprimento todos os demais participantes. E especialmente a nossa palestrante, que conseguiu trazer de uma forma muito clara todas as informações, mesmo para quem não é do meio jurídico, eu me senti incluída neste assunto, nessa conversa, consegui entender claramente toda a informação que foi aqui trabalhada. Digitalizar, tornar as audiências virtuais, fazer festa de final de ano com os presos por meio de telão, são ações que exigem adaptações. E essas adaptações estão sendo feitas também em todos os segmentos em que a gente se encontra. Então, é preciso que a gente saiba que a tecnologia está aí, ela veio para ficar. Eu estou em isolamento nesse momento, poderia não estar participando desse evento se ele tivesse que ser presencial. Então, eu estou podendo participar exatamente pela possibilidade que a tecnologia nos oferece. Então, sim, exige a nossa adaptação. Implantar um sistema numa empresa acontece a mesma coisa. As pessoas precisam se adaptar, os processos precisam mudar. Então, não vai ser diferente em outros âmbitos. E nós estamos falando de seres humanos, né, doutora? A gente que entende também, que estuda o ser humano, existem resistências e as mudanças nos trazem inseguranças. Então, a gente precisa pensar que a mudança se faz necessária, que a pandemia nos forçou a fazer esta mudança. E eu aí no primeiro ano de gestão da entidade já tive este grande desafio que teria sido desafiada em outros segmentos se não fosse na SIGRA. Então, o desafio é de todos nós, precisamos estar juntos. Fico muito satisfeita com esse evento, principalmente de poder ver esta comunicação tão próxima entre prefeitura e o Poder Judiciário. É algo que nos deixa mais tranquilos, apesar de a gente já saber que isso acontece, a gente não consegue ver isso. E esse momento possibilitou a gente poder presenciar este momento. Então, muito obrigada a todos. Me assusta as pessoas já estarem desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Eu não teria esta fala se vocês não trouxessem ela, prefeito e doutora Valéria. Mas eu quero desejar que Deus esteja acompanhando a vida de cada um de vocês, que ilumine todas as nossas escolhas e nos abençoe. Então,
um Feliz Natal para quem eu não terei mais contato e também um Feliz Ano Novo. Uma boa semana aí para todos vocês. Até mais.